Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos continuar falando de hidrólise, vou fazer aquelas considerações importantes para você e vamos continuar debatendo porque ainda tem mais um pouco sobre esse conteúdo para a gente conversar. Então vamos lá, gente. Hidrólise salina. Quando você vê esse conteúdo, o que você precisa lembrar? O que você precisa ter certeza do que você vai mexer ali naquela questão? Quando cair isso, pode ter certeza. Quem apanha da água? Quem está reagindo com a água? No caso, como é hidrólise salina, é qual parte do sal que está apanhando, qual é a parte do sal que está reagindo com a água, certo? Então, viu hidrólise? Primeira coisa, quem, ou melhor, qual parte do sal está apanhando, certo? Apanhando da água, beleza? Então, quando eu digo esse apanhando, gente, não é um termo químico, né? Mas qual parte desse sal está reagindo com a água, certo? Quando foi dissolvido aí nela, beleza? Então, qual parte está apanhando da água? É a primeira coisa que você precisa saber sobre hidrólise, certo? E qual é a resposta de sempre para essa pergunta? A resposta sempre vai ser o íon fraco, certo? O íon de caráter fraco, certo? Então, íon de caráter fraco. Essa é a resposta. Apanha da água quem tem caráter ácido ou básico fraco, beleza? Então você precisa fazer aquela análise. Antes de tudo, pega o sal que está envolvendo o exercício e veja de qual ácido, de qual base que ele veio. Se veio de um ácido forte, se veio de um ácido fraco, se veio de uma base forte, de uma base fraca, beleza? Pega esses camaradas e analisa primeiro. Quando você identifica quem tem caráter fraco, pronto, você já descobriu quem que sofre hidrólise, ok? Então, por exemplo, tenho lá um cátion, um sal, né? Com seu cátion, com seu ânion. E vamos dizer o seguinte, que ele veio de uma base, olha só, que ele veio de uma base fraca, porém, todavia, entretanto, ele veio de um ácido forte. Ou seja, o seu ânion veio de um ácido forte. A pergunta é: quando esse camaradão cair na água e sofrer dissociação, qual dos íons vai apanhar? Qual dos íons vai sofrer hidrólise? É a parte fraca. Então, nesse caso aqui, ó, é o Ca+ que vai reagir com a água. É ele que vai apanhar. Beleza? Então, é ele que apanha. É ele que sofre hidrólise. Beleza? Tranquilo, professor. Aí o que acontece? É ele que vai aqui, então a água vai bater nele. Quando ele é positivo, professor, o que vai acontecer mesmo? Simples, quando for positivo, a água vai vir aqui, ó, e vai, ó, passar ali um OH- para ele. Aí ele vai se tornar uma base, certo? Ele vai se tornar a base correspondente a ele, COH, beleza? A base correspondente, a base fraca que ele é correspondente. E, professor, mas quando a água perde esse OH-, o que ela vira? E só resta o resto dela. Ah, só resta o resto, né, professor? Ai, que bom, né? Ainda bem que sobrou o resto do resto, né? Isso. Então, quando a água dá aquele OH-, ela só sobra o H+. Ah, professor, só sobra esse H+, então? Exatamente. E aí, o que você vai afirmar? Que é esse H+, que é o culpado, né, professor? Isso. É ele o culpado de deixar essa solução ácida. Ah, professor, com pH menor que 7, né? Isto. Pronto. Se o cátion sofre hidrólise, ele libera H+ na água. É tipo assim, quem que tem carga positiva? Quem que sofreu hidrólise não foi uma carga positiva? É verdade, professor, foi uma carga positiva.
Então, o que ele vai liberar na água vai ser a carga positiva, o H+. Ah, verdade. Então, quem sofre hidrólise libera um íon na água de mesmo sinal? Exatamente. Então, como ele é cátion positivo, ele liberou o íon positivo na água, que é o H+, que deixa tudo ácido aqui. Ah, então a carga que o íon tem é a carga, é exatamente o íon que ele libera? Exatamente. Se você quiser guardar isso também é importante. O íon, o íon que sofre hidrólise, então o íon que sofre hidrólise libera outro íon de mesmo sinal. De mesma carga, é mesmo sinal, né? Vamos colocar assim, de mesmo sinal. Beleza? Ah, peguei, professor. Como o cátio é positivo, ele liberou o H+, né, que também é positivo. Exatamente. E aí a solução ficou ácida por causa desse serzinho maroto aqui, né? Exatamente. Mas, professor, vamos fingir que tenha outro sal aí, ó. Vamos pegar um outro sal. Aqui, ó, CA e A-. Outro sal, né? Isso, outro sal. Agora esse sal, professor, é o seguinte, ele veio de uma base forte. Ixi, base forte. É fortona, professor, ninguém ganha dela. Ixi. Só que o ácido, professor, nossa, tá feia a coisa para ele, porque o ânion desse sal, a parte negativa desse sal, veio de um ácido, professor, nem te falo, é fraco. E vai dar pro peito aí, vai dar problema aí. Então, ó, o cátion que veio da base, a parte positiva que veio da base é fortona. Agora, o ânion que veio do ácido é fraco, a parte negativa é fraca. E, professor, quem apanha é a parte fraca, né? Quem sofre hidrólise é a parte fraca. Exatamente. Então tá aí, ó. Quem que vai apanhar, quem que vai sofrer hidrólise é o coitado do ânion aqui. Meu Deus, professor, coitado, professor. Não tem nem como se defender, né? É extremamente, né? Coitado dele. Então aqui, ó, o ânion vai sofrer a hidrólise. Aí o que, que vai acontecer durante essa hidrólise, professor? Quero saber de tudo, conte-me tudo. Simples. A água vai dar o que para ele? Vai dar H+. Ah, verdade, né? Ela vai dar H+ para esse ânion quando reagir, né? Para bater nele, ele vai bater usando alguma coisa, né? Exatamente, vai usar o H+ para bater nesse ânion aqui. Ah, tá. E aí o que, que ele torna, professor? O que, que ele vira quando ele ganha esse H+, quando ele apanha desse H+ aí da água? Aí ele vai virar o ácido, HA. Ah, o ácido correspondente a ele, né? Exatamente, o ácido correspondente a esse ânion. Aí o que, que vai sobrar da coitada da água, professor? Que ela bateu, né? Quem apanha sempre acaba, sei lá, né? Se machucando também, infelizmente, né? O que, que vai acontecer? O que vai sobrar dessa água? Então, ó, quando ela perde um hidrogênio da sua molécula, vai sobrar só o OH-. Ah, professor, entendi. Então, quando dá o H+ lá pro ânion, fica só o OH-. Exatamente. E esse é o culpado, né, professor? Exatamente. É o OH- que é culpado da solução desse camarada C básica. Incrível, professor. Então ele que é o culpado, né? Exatamente. É ele que é o culpado de deixar esse pH básico aqui no sistema. Mas aquele negócio, professor, aqui que você escreveu aqui em cima, o íon que sofre hidrólise libera outro íon de mesmo sinal. A mesma coisa. O ânion é o quê? Ah, é negativo. Ele sofreu hidrólise, é o ânion, é a carga negativa, professor. Ah, então ele vai liberar um íon que também tem carga negativa, que no caso é o hidróxido. Ah, e que é o culpado, né, professor, de deixar o sistema básico, né? Exatamente. Ele que é o culpado de deixar esse sistema básico. Pronto, gente. Aqui você tem um resumo sensacional aí, ó, de hidrólise salina. Você teve a hidrólise do cátion e você teve a hidrólise do ânion. Então essa videoaula aqui eu fiz para realmente sintetizar as ideias, certo? Que a gente discutiu na outra. Sintetizar e mostrar para você isso aqui.
Na próxima aula, vamos discutir um pouco mais e vamos abrir um pouco mais o leque da discussão dentro de hidrólise salina. Então acompanhe a nossa próxima videoaula.